os seus compromissos. E se o Senhor prometeu, Pai, que estaria onde estivessem 2 ou 3, Pai, o Senhor foi o primeiro a chegar nessa reunião, Pai. Pai, por amor de uma alma, Senhor, o Senhor uma vez parou um avião, Senhor. O Senhor move os céus e a terra, Senhor. O Senhor deixa as 99 ovelhas, Pai, para buscar aquela que está desgarrada, Senhor. O Senhor deixa todas as águiazinhas, Pai, ali no ninho, Senhor, e vai ali no galinheiro, Senhor, sujo, cheio de fezes, Pai, de galinhas, de animais rastejantes, Pai, rasteiros. E o Senhor vai buscar aquele filhote teu, Senhor, aquele filho, aquele pássaro celestial, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, que nós temos sido resgatados nessa hora. Nós temos ouvido soar, Senhor, a trombeta da nossa libertação, Pai. E queremos, Senhor, nesta noite te exaltar, Senhor, com todo o fôlego dos nossos pulmões, Pai, com toda a força dos nossos braços, com todo o ânimo dos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa ver, Pai, uma imensa gratidão no coração de cada filho nessa noite, Senhor. Que nós possamos nos despertar para quão grande é o que nós temos recebido, quão preciosa é esta mensagem e quanto vale ser perseverante nessa hora, Senhor. No nome de Jesus, perdoa nossos pecados, as nossas falhas e toma-nos nas tuas mãos, Senhor, para a tua glória, meu Deus. Que ninguém, Senhor, esteja confuso, Pai, mas que todo espírito esteja quieto e possa ouvir do Senhor. Me tira de cena, Pai. Eu me entrego nas tuas mãos. Te peço que o Senhor me ajude, Senhor. Só o Senhor pode falar o coração do homem. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, né, estamos aqui batalhando a grande peleja do Evangelho. Amém. A batalha que é travada em lugares celestiais. Nós estamos aqui lutando, como nós temos falado aqui em vários cultos, contra espíritos que estão o tempo todo tentando impedir que nós atinjamos o alvo, que nós consigamos ser perfeitos na presença de Deus. O diabo, se ele pudesse, ele tiraria nossas próprias vidas. E ele está o tempo todo tentando fazer isso. Mas o anjo do Senhor nos tem guardado até aqui, porque nós sabemos que nós estamos debaixo de uma promessa. E o diabo não pode tirar nenhum dos filhos de Deus enquanto o Senhor ainda não cumprir aquilo que ele tem que fazer através de mim e através de você. Porque o eleito não pode se perder. Predestinados para filhos de adoção, diz a Escritura. Isso significa que antes que houvesse um átomo, antes que houvesse uma molécula, quando Deus predestinou, Ele não só predestinou para a salvação, mas Ele predestinou para filhos de adoção, para chegar à estatura de um varão perfeito. Então, se Ele predestinou, nós vamos chegar. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Amém. Quem pode impedir o trabalhar do Senhor? 200 milhões de demônios não puderam impedir você de estar aqui nessa noite. 200 milhões de demônios não puderam impedir você de crer nessa mensagem. Porque é predestinação. É uma coisa que não tem explicação. É uma coisa de pai para filho. Como eu estava orando aqui, o Senhor colocou isso no meu coração. O profeta prega aquela parábola daquela águia. Aquela águia tinha ali o seu ninho com seus ovos. E de repente alguém vai lá, o fazendeiro vai lá, pega aquele ovo da águia e coloca aquele ovo no galinheiro. E a galinha, com seus ovinhos lá, ela vai lá e choca os seus ovos e choca também o ovo da águia. Porque é a atmosfera que faz eclodir. Só precisa de calor. Se você colocar numa máquina, o ovo vai eclodir, a lei da natureza. Então aquele ovo nasce. Mas nasceu um galinheiro. E aquela águiazinha, eu penso que depois que ela nasce, ela vê aquelas galinhas ciscando ali e procurando minhoca. E só olhando para baixo, só olhando para baixo. Mas tem algo dentro daquela águiazinha que faz ela estar olhando para cima o tempo todo. Aquelas galinhas ali, buscando talvez
buscando os melhores carros, as melhores roupas, as melhores... Mas a águia, buscando uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Porque aquela águia representa o verdadeiro Filho de Deus, o eleito. Amém. E aquela águia, ela não entendia o cacarejado daquela galinha. Você vê que a galinha, quando o pintinho nasce, ele já entende o cacarejado da galinha, mas para a águia é confuso. Mas um dia, aquela mãe águia foi atrás daquele ovo fantasma. Júnior! 7 trovões! Amém! Malaquias 4, amém! Lucas 17:30, amém! Nós cremos nisso, porque nós éramos filhos. Paulo disse, hoje nós estamos com a visita aqui do irmão Samuel, Deus abençoe o irmão Samuel, é muito bem-vindo no nosso meio, amém? Amém. Irmão precioso aí que tem nos acompanhado na batalha, e eu estava falando para ele, né, a diferença do dom, um dom do Espírito Santo, no caso o dom de línguas, né? Nós temos pessoas que falam línguas, nós conhecemos pessoas que falam línguas, mas não necessariamente significa que elas têm o Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. Agora Paulo diz, porque sois filhos, Deus vos deu o Espírito que clama, Abba, Pai. Então o Espírito Santo é dado a filhos, mas não que nos tornamos filhos de Deus, nós sempre fomos. A Bíblia diz que Deus matou o cordeiro antes da fundação do mundo, mas como pode isso? Jesus morreu só 2000 anos atrás. Mas Deus tinha um propósito na sua mente. Deus tinha um plano, e nesse plano Ele viu a mim e viu a você. E porque somos filhos, porque sempre fomos filhos, éramos uma parte de Deus, então Ele viu o Espírito dele sobre nós para testificar: esses são meus. O diabo está marcando os seus, mas Deus também está marcando os seus. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 14. Hoje é sábado, então não tem ninguém com pressa, né? Hoje não é para pregar 3 horas. Glória a Deus. Sim, senhor. Amém. Nós vamos orar no final, tá? Graças a Deus. Vamos unir nossa fé. João capítulo 14, irmãos. Vou falar de um assunto aqui que é um assunto que vocês vão falar assim: mas por que o irmão Ademar está pregando isso? Mas eu quero que vocês me acompanhem e fiquem em oração aí por mim, para Deus me ajudar. Aí vocês vão entender. Amém? Glória a Deus. João 14, a partir do versículo 16, tá? É Jesus falando aqui. Diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora, já adiantando para os irmãos, hoje eu vou pregar sobre a maior revelação de toda a Bíblia. O profeta disse que a maior revelação de toda a Bíblia é a divindade. A maior revelação de toda a Bíblia é que Jesus é Deus. E vocês vão ver que isso está conectado com os 7 selos. Amém? Isso está conectado com os 7 selos. Então capte isso. Isso é a terceira puxada. Amém? Isso é um mistério que só a noiva pode compreender. Tá? Então veja, ele vos dará outro Consolador. Então os trinitarianos, eles geralmente pegam esse versículo e eles param aqui, porque Jesus está falando outro Consolador. Então eles falam, tá vendo? Jesus rogando ao Pai, 2 pessoas, Jesus, o Pai, e o outro Consolador, que é o Espírito Santo, 3. Mas está vendo a Trindade? Mas nós sabemos que é Deus imorfo, Deus mudando de forma. A irmã é mãe, mas a irmã é filha. A irmã tem o Espírito. A Esther é filha, um dia vai ser mãe e tem o Espírito. O irmão um dia vai ser pai, o irmão é filho e o irmão tem o Espírito. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é o Espírito Santo. Imorfo, nós sabemos disso. Deus mudando de forma o tempo todo. Se fôssemos dividir Deus
pelas suas aparições ou manifestações na Bíblia, nós teremos pelo menos uns 50 deuses diferentes. Porque você vai ver que Deus se revela de várias formas diferentes. Mas o primeiro mandamento é: ouça, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então nós encontramos pela Escritura que a doutrina da Trindade, de 3 deuses ou 3 pessoas diferentes numa Trindade, é uma farsa. Há um Deus o tempo todo se manifestando de formas diferentes, a mesma pessoa, amém? Amém. Então ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora, não o vê nem o conhece. Os fariseus viam Jesus? Viam aquela casca, aquele corpo? Eles conheciam Jesus? Aquele lá de Nazaré, filho de José, filho de Maria, como eles diziam, filho de adultério, eles conheciam. Mas Jesus não estava falando de ver ou conhecer como nós conhecemos ou vemos um ao outro. Jesus estava falando de uma intimidade. Jesus estava falando de algo que estava além do véu, que estava além da carne. Porque esse é o grande mistério que nós estávamos falando, sempre foi Deus em carne humana. E Deus estava naquela carne. O mundo não podia ver isso. O mundo não podia conhecer isso. Eles conheciam Jesus como homem, mas eles não conheciam Jesus como Deus. Espero que vocês estejam me acompanhando. Amém? Mas aí Jesus diz assim: mas vós o conheceis. Ué, mas não é outro? Não é outro Consolador? Mas Jesus está falando que os apóstolos conhecem. Vós o conheceis, porque habita convosco. Quem habitava com os apóstolos? Jesus. O Espírito habitava com os apóstolos através de Jesus. E estará em vós. Agora, aquele Deus que eles adoravam estava com eles e habitaria neles. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele diz: não vos deixarei órfãos. Quem deixa órfão, irmão? Quem deixa órfão é pai. Tio não deixa órfão, irmão não deixa órfão, pai deixa órfão. Então o que Jesus está dizendo aqui? Eu sou pai de vocês. Amém? Amém? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem ele falou que ia enviar? Consolador. Quem é o Consolador? Quando o Espírito Santo veio, quem veio? Quem veio, irmãos? Jesus. Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Porque Jesus estava para ser crucificado agora. Você vai ver que São João 14, um pouco antes da crucificação, os apóstolos estavam com medo, não sabiam o que ia acontecer. Amém? Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Amém? Amém. Querido Senhor, eu te peço, Senhor, mais uma vez, Senhor, me ajude, Pai, e que o Senhor abra a Tua palavra para nós, Pai, que o Senhor reparta o pão. O Senhor é o único que pode partir a palavra, Senhor, dar sentido, Senhor, trazer a vida para a palavra. No nome de Jesus nós te pedimos pelo Espírito, Senhor, que o Senhor confirme a Tua palavra no coração do Teu povo, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Então veja, irmãos, Jesus disse: um pouco e o mundo não me verá mais. Porque aquele véu, Paulo diz que Jesus ele abriu um novo e vivo caminho para nós, através do véu, e o véu era a sua própria carne. Vocês vão ver que quando Jesus Cristo ele é crucificado, quando o soldado fura o seu lado, Jesus Cristo morre e ele entrega o seu espírito, o véu do templo, aquele templo que eles adoravam ali, aquele templo ali de 4 paredes, aquele véu se rasga de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, porque foi o próprio Deus que rasgou o véu, foi o próprio Deus que estava derramando a sua ira sobre o Cordeiro no Calvário, porque a justiça de Deus exigia que fosse um inocente morrendo pelo culpado. A justiça de Deus exigia que o sacrifício fosse sangue, porque lá no princípio o pecado original entrou através do sangue.
Foi sexo, nós sabemos disso. Amém? Então tinha que ser sangue. Aquele véu tinha que ser rasgado. Quando aquele véu é rasgado, quando Jesus Cristo é moído ali no Calvário, Ele entrega o seu Espírito, então Ele abre para nós um novo e vivo caminho. Um caminho que você não poderia mais vê-lo com os olhos naturais. Como Tomé queria tocar em Jesus. Tomé queria ver: Senhor, deixa eu colocar a mão no seu lado para ver se é o Senhor mesmo. Ele falou: Tomé, porque vistes, cresces. Bem-aventurados que viram, não, os que não viram creram. Nós somos aqueles que não vimos, mas nós cremos. Nós não vimos aquele véu, Jesus Cristo. Nós não vimos aquele homem que andou há 2000 anos nas aldeias, nas areias da Galileia. Mas nós vimos Jesus Cristo hoje de uma forma muito maior. Muito maior do que eles viram. Porque quando Ele foi crucificado, Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Ele é glorificado. Seu corpo é transformado. E agora Jesus, Ele não está mais sujeito a uma condição humana. Jesus agora, Ele se torna onipotente. Em outras palavras, Ele torna até a glória que Ele tinha lá no princípio. Vocês lembram Jesus orando e falando assim: Pai, torna a dar a glória que eu tinha contigo lá no princípio. Porque Ele sabia quem Ele era. Ele era Deus. Ele disse: eu vim de Deus, eu volto para Deus. A noiva veio de Deus, ela volta para Deus. O que a noiva está clamando hoje, irmãos? Pai, torna a dar a glória que eu tinha contigo lá no princípio. Porque a nossa amnésia tem sido tirada. Nós não estamos mais aqui na terra com amnésia, com uma pessoa que não sabe de onde veio, para onde vai. Nós não estamos mais num dilema filosófico da vida, como os filósofos: ou de onde o homem veio, por que o homem está aqui? Nós já passamos. Filhos de Deus, predestinados para o rapto, buscando isso, vivendo isso diariamente, sendo transformados de glória em glória cada dia. A cada manhã que levanta, você está sendo transformado. O Espírito de Deus está te tutoriando para o rapto. Assim como Jesus, a mesma coisa, que você vai ver todas as promessas de Jesus, tudo que Ele dizia para o Pai, Ele passa para a igreja. O mundo não me verá mais, o mundo não vê, irmão. Eu estava falando com os irmãos, estava falando com a minha esposa, com o irmão Samuel no carro: onde que você tem que ver Jesus hoje? Em nós? Em mim? Em você? Em você? Em você? Em você, irmão? O mundo não pode ver isso. As pessoas olham para você, as pessoas falam assim: você é um bom irmão, você é um bom rapaz, você é uma boa moça, você é tão bonzinho. Jesus disse: por que me chamas bom? Uma certa vez disseram para Ele: bom mestre. Ele falou: por que me chamas bom? Bom é Deus. E o que Jesus estava dizendo em outras palavras? Se você não crê que eu sou Deus, por que você está falando que eu sou bom? E às vezes pessoas falam: olha, eu vejo algo em você, você tem uma luz, como, né, o irmão estava falando, você tem uma luz, você é isso, você é aquilo, tudo bem? Mas isso só pode vir de Deus. Eu só estou manifestando a natureza do meu Pai. Amém. Como você diz que eu tenho tudo isso se você não crê que Deus está em mim? Que Deus está nessa carne? Em outras palavras, Jesus não falava essas coisas abertamente, você sabe disso, mas hoje nós falamos. Porque Ele disse que quando o Espírito de verdade viesse, Ele nos ensinaria todas as coisas. Ele disse: eu tenho muito ainda para vos falar, mas nós não podemos suportar. Os apóstolos, irmãos, não suportavam ouvir as coisas que nós estamos ouvindo hoje, na era da palavra. Glória a Deus. Amém. Amém. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Sempre estivemos em Cristo. É Ele em nós, e como nós temos pregado aqui, Ele sempre esteve em nós. Mesmo quando nós estávamos lá no mundão, lá no pecado, Ele sempre esteve em nós, porque havia algo dentro de
você que clamava pela santidade, que clamava pela perfeição, que buscava uma cidade. Por isso, irmãos, não adianta, você pode mudar de Valparaíso. Eu vou procurar outra cidade, aqui em Valparaíso está difícil. Aí você vai lá para o Amapá, aí chega lá no Amapá, mas aqui no Amapá está difícil. Aí você vai lá para Portugal, não, vou lá em Portugal que eu vou ganhar em euro. Você nunca vai estar satisfeito, porque a semente de Abraão, a palavra dentro de você busca aquela cidade, aquelas mansões, aqueles corpos. O homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Como nós falamos no último culto, nunca está satisfeito com nada. Porque essa carne, irmãos, capta isso, essa carne, ela está sob o efeito do tempo. Nós vivemos nessas dimensões luz, matéria e tempo. E o tempo está fazendo o que com essa carne? Está nos matando. Cada hora, cada minuto que passa, essa carne está morrendo. Mas a alma é eterna. A alma vive agora assentada em lugares celestiais, descansando. A alma não se preocupa. A alma não vacila. A alma, se você tem uma alma nascida de novo, ela está aqui, só esperando o momento, só observando o movimento. O que o Senhor vai fazer, Pai? Qual que é o próximo passo? Mas esse corpo está sofrendo. É a agonia, são as dores de parto. Toda a natureza geme por essa transformação. E nossos corpos fazem parte da natureza. Amém? Estão gemendo. Eles querem ter essa glória revelada em si. Amém? Amém. Então quero ler alguns parágrafos aqui da mensagem do nosso profeta para se basear nisso. Amém? Ele diz assim, na era de Laodiceia 160. Olha, então vê. Ele diz, e agora, nessa última era, nós sabemos que nós estamos na última era, amém? Ele diz, temos regressado à revelação principal. A revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira, que é, Jesus é Deus. Então não fui eu que falei, foi o profeta que falou que a revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira, que Jesus é Deus, Ele e o Pai são um. Jesus diz, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, que era uma unidade do Pai e do Filho. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus, através daquele corpo, estava se revelando. Ele e o Pai são um. Há um só Deus, e seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu vou avançar mais um pouco aqui. Eu quero ler a Era de Filadélfia, parágrafo 100. Diz assim, pois bem, podemos ver que Jesus é a porta. Ele diz, Ele é a porta das ovelhas. E notem que fala agora da porta aberta. O que é isso, senão uma revelação de si mesmo? Você vai ver que nas 7 cartas para 7 igrejas, Jesus, em cada carta, ele dá uma revelação da sua deidade. Ele se revela como a porta aberta, ele se revela como uma espada de 2 gumes, ele se revela como aquele que tem as 7 estrelas na sua destra. Cada carta ele está se revelando, ele está deixando cair um pouquinho da sua revelação. Ou seja, em cada era, Jesus Cristo veio trazendo uma parte da palavra. Vocês têm ouvido isso? Eu creio que os irmãos entendem isso. Então, em cada carta, cada era, ele vem deixando um pouco de si. Você vai ver que durante as eras, eles não tinham a plenitude da revelação de quem Jesus Cristo é, como nós temos hoje. Eles não tinham. Vocês vão ver isso, veja o que o profeta diz, Ele fala da porta aberta. O que é isso na revelação de si mesmo? E esta revelação está aberta para trazer-nos força. Trazer-nos força para iluminar a palavra e glorificar o seu nome. Para nos dar força, iluminar a palavra e glorificar o seu nome. Porque agora você não tinha que ver Jesus só como um personagem, irmãos. Irmãos, o sistema denominacional, o sistema religioso, eles veem Jesus como um personagem. Fala de Jesus, eles imaginam um homenzinho, tal, cabeludo, barbudo. É um personagem. É um personagem histórico. É um Deus. Nós não adoramos um Deus histórico. Nós adoramos um Deus vivo hoje. Toda a Escritura e toda a Bíblia revela Jesus.
quando essa iluminação vem, isso nos traz força. Sem essa revelação, irmão, nós não temos força para caminhar. Nós não conseguimos vencer o pecado, nós não conseguimos vencer o mundo. É uma avalanche de informações. Mas Jesus disse sobre essa pedra, a revelação de quem Ele é, edificarei a minha igreja. E nós vamos edificar sobre a revelação de quem Jesus Cristo é. Quem Ele era, quem Ele é, quem Ele sempre será. O mesmo, amém? O imutável Deus. Amém. Então veja, amém. E glorificar seu nome. Foi no meio das últimas duas eras que a revelação da deidade de Jesus Cristo floresceu diante de nós. Sim, sabíamos que Ele era Deus. Preste atenção. Foi nas últimas duas eras que a revelação da divindade floresceu. Ele está falando, sim, sabíamos que Ele era Deus. Se você perguntar para o católico, Jesus é Deus? Ele vai falar sim. Se você perguntar para a assembleia, ele vai falar, Jesus é Deus? Ele vai falar sim. Qualquer um, até um espírito, se você perguntar, Jesus é Deus? Ele vai falar sim. Não é só isso. Olha o que o profeta vai falar. Jesus é Deus. Já sabíamos. Ele diz, quem mais poderia ser nosso Salvador? Mas saber que Ele somente era Deus, ou Deus sozinho, que Ele era o Alfa e o Ômega, que este Jesus era tanto o Senhor como Cristo. Porque depois que Jesus morre e ressuscita, quando Pedro está pregando ali no dia de Pentecostes, ele diz, saiba com toda certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Que em outras palavras, irmão Samuel, que nós estávamos conversando aquele dia sobre o batismo, por que não é batizar? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Ele foi feito Senhor e Cristo. Em outras palavras, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Ele é tudo isso. É isso que a Bíblia está revelando. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, esse Jesus que vocês crucificaram é o Deus que vocês dizem que adora. Estão entendendo? Tornando o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos uma pessoa, que tinha sido perdido desde as primeiras eras da igreja, mas que agora estamos vendo novamente. A revelação de quem Ele era tinha voltado. Verdadeiramente, a divindade não é um Deus trino com uma personalidade, porque exige-se personalidade para formar uma pessoa. Então Deus que fala assim, é um Deus trino, três pessoas diferentes com uma personalidade só. Deus que fala, é um só Deus, mas com três personalidades. Mas o profeta fala, se você tem uma personalidade, você tem uma pessoa. Então se você tem três personalidades, tem três pessoas. Se tem três pessoas, então fazem Deus três o tempo todo. Observa isso. Há somente uma pessoa, mas os que creem em três pessoas têm uma divindade de três deuses e são culpados da quebra do primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento é não ter outro Deus. Então quem crê em doutrina da Trindade está transgredindo a palavra. Porque o primeiro mandamento é, não terás outros deuses. Nós sabemos que quem inventou a doutrina da Trindade foi a Igreja Católica. Em 325, no Concílio de Nicéia, estabeleceu isso como um dogma. Amém? Mas a revelação da divindade está de volta. Ora, a verdadeira igreja pode edificar em força novamente. Por que em força, irmão? Porque a Bíblia diz que nós não podemos tirar nem acrescentar de nada que está revelado aqui na palavra, amém? Mas Paulo diz, eu ponho fundamento e cada um veja como edifica sobre ele. Mas como você vai edificar? Olha a pirâmide aqui. Como você vai edificar a pirâmide se você não colocar nada em cima dela? Mas veja, o profeta diz, quando você coloca algo, quando você acrescenta, é uma revelação a mais daquilo que nós já temos. Então o profeta diz, você pode dizer, nós cremos nisso, e nisso, e nisso, e no que mais Deus quiser revelar. Mas tem que estar de acordo com a revelação que Deus deu no princípio. Então, se Deus revelou lá no princípio que Jesus é Deus, não tem como eu chegar agora e falar que Jesus não é Deus.
Se os apóstolos batizaram em nome de Jesus, não tem como eu falar agora que o batismo não pode ser em nome de Jesus. Entende isso? Um profeta, é uma sobre a outra. O profeta diz: uma virgem conceberá. E aí o outro profeta vem e diz, aí o mesmo profeta vem dizendo: um menino se nasceu, um filho se nos deu. Aí outro diz: Belém da Judéia, de maneira nenhuma tu és a menor entre as cidades. Então vai acrescentando, da onde ele vem, como vem, quem vai ser, mas é a mesma revelação. Aquela revelação lá: a tua semente, Eva, ferirá a semente da serpente, é a mesma revelação de Isaías. Então só veio acrescentando, só que é a mesma revelação o tempo todo, não mudou. Vocês estão entendendo? Deus vai dando mais detalhes sobre a sua palavra, mas é Jesus Cristo de ponta a ponta. Entende? Então veja, edificar em força novamente. Depois de todo esse tempo, ela finalmente sabe quem é seu Senhor, quem seu Senhor é. Novamente nós estamos batizando no nome do Senhor Jesus, assim como eles faziam no Pentecoste. Agora eu quero uma escritura aqui, irmãos, Apocalipse 2:12, e eu peço que os irmãos me acompanhem com atenção agora. Apocalipse 2, versículo 12. Ó, deixa eu ver. Ó, a carta para a igreja de Pérgamo. Não é Apocalipse 2, irmãos, perdão, Apocalipse 3, tá? Era de Filadélfia, eu quero ler. Depois nós voltamos aqui, se o Senhor permitir. Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Agora, o que Deus está prometendo? Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Na sexta era da igreja, na era de Filadélfia. Capte isso, que nós vemos o parágrafo aqui, o profeta pregando a era de Filadélfia. Ele diz: foi na sexta era que a deidade, quem Jesus Cristo é, foi revelado. Agora vamos para Apocalipse 2. Apocalipse 2, então, versículo 17. Diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Então havia um maná que seria escondido, havia um alimento que seria armazenado, que seria consumido, irmão, num lugar secreto. Um alimento de ovelha, um alimento que seria só para os filhos. Eu estava falando para o irmão, tem muitas mulheres no mundo, mas a Esther é minha esposa, eu escolhi ela para ser minha esposa. Tem muitas igrejas no mundo, mas Jesus Cristo escolheu uma esposa. Nós queremos que nós somos essa esposa, amém? Vocês vão ver como isso é lindo, irmão. Agora veja: daí de comer um maná escondido, e daí uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Só tem duas eras da igreja que tem uma promessa de um novo nome. Se você ler aqui as 7 eras, a terceira era e a sexta era. A terceira era foi quando o nome de Jesus se perdeu. Na terceira era foi quando teve o concílio de Nicéia. A terceira era começou em 312 da era cristã. Em 325 teve o concílio de Nicéia. A terceira era foi quando a verdadeira igreja, a verdadeira vinha, começou a ser massacrada. Porque houve um casamento. Pérgamo significa casamento. Houve um casamento ali, houve uma união da igreja e do Estado. Então eles tiraram a divindade de Jesus Cristo. Agora Deus não era um só, o Senhor Jesus Cristo. Agora havia um Deus Pai, havia um Deus Filho e havia um Deus Espírito Santo. Agora eles não batizavam mais em nome de Jesus, eles batizavam em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Então Deus promete para essa era: o que vencer, eu vou lhe dar uma pedra branca, e nessa pedra branca um novo nome nela escrito. E essa pedra branca, o profeta diz, é a palavra, porque a palavra é branca. Branca é pura, significa pureza, uma palavra inadulterada. O que nós estamos comendo, irmão? Nós estamos comendo uma palavra pura, inadulterada.
filme aqui, por favor. A promessa de uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Agora nós sabemos que a pedra é a palavra, amém? O profeta diz que a pedra é a palavra, e a palavra tem um nome. Jesus era a palavra. Como é o nome dele? É o Senhor Jesus Cristo. Na palavra, na pedra, um novo nome. Na era em que o nome do Senhor Jesus foi tirado. E depois vocês vão ver essa promessa na era de Filadélfia. Porque na era seguinte, a revelação então viria. Na sétima era, na próxima era, então a revelação viria, porque nós lemos aqui. Amém? Eu coloco diante de vocês uma porta aberta. E ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo do meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai. Meu Deus, meu Pai. Eu vim em nome de meu Pai. Qual é o nome do Pai? Cristo. E o nome da cidade, meu Deus, vocês aprenderam que a cidade de Deus é a noiva, a Nova Jerusalém. Amém? Amém. Qual que é o nome da noiva? Amém? Amém. E também o meu novo nome. Esse Jesus a quem vós crucificar, Deus o fez Senhor Cristo. Amém. Senhor Jesus Cristo, o tempo todo. Toda a família no céu e na terra recebe esse nome, irmão. Amém. E esse nome é a palavra. Vocês vão ver que tem um significado profundo, uma conexão muito grande. Porque quando Isaías falou de Jesus, ele disse: o seu nome será maravilhoso, seu nome será conselheiro. Estava falando das características de quem ele seria, de como essa palavra se manifestaria. Ele será o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Tudo isso está revelando que é Deus, suas características. Quando chega em Apocalipse 19, diz: e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Um nome que só conhece aquele que recebe. Quem conhece esse nome? Além daquele que tem recebido a revelação da palavra, além daquele que tem recebido essa pedra no seu coração. Não é um nome, em outras palavras, irmão, não é um nome literal. Mas é a palavra revelada no seu coração. O profeta diz: isso é Cristo. Todo mundo conhecia Jesus por Jesus lá no dia dos fariseus. Ah, quem que é? Jesus, tá? Tudo bem. Mas quem diz o nome que eu sou? Ah, uns dizem que é Pedro, ou melhor, uns dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias, outros dizem que... Mas vocês, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus, eu não vou falar que Pedro foi na mente de Deus, mas Deus colocou a mente dele em Pedro e revelou quem Jesus era, que ele era o Cristo, ele era a palavra viva, ele era Deus lá no princípio, aquele Logos que saiu de Deus, era aquela carne chamada Jesus. Eu vou avançar um pouco aqui mais, meus irmãos. Então veja, eu vou ler um parágrafo aqui e depois eu vou dar sequência, irmãos. Cristo é o mistério de Deus revelado. Olha o nome dessa mensagem. Porque o profeta pregou essa mensagem depois que os 7 selos foram abertos, depois que os 7 anos vieram da eternidade. Eu estava falando para o irmão hoje, falei: irmão, se eu falar para o irmão as coisas que eu creio coisas sobrenaturais, irmão. Amém. Eu creio que 7 anos vieram da eternidade e abriram os 7 selos, porque era prometido que nesse dia Deus abriria os 7 selos. Foi fotografado, não fomos nós, foi a ciência que fotografou. 7 anos da eternidade. Jesus veio com seus anjos e revelou a palavra. Mas que estranho. Cadê Jesus que eu não estou vendo? Eu estou vendo. Porque ele é a palavra, irmão. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne. Quando os seus são abertos, o profeta prega: Cristo é o mistério de Deus revelado. Meu Deus, o que ele está falando? Que o selo estava fazendo o quê? Revelando Cristo. Sim. Aqui, ó, está interpretado. Cristo é o mistério de Deus revelado. O que os 7 selos revelou? Jesus. Amém? Amém. Então, mas agora para trazer a igreja uma compreensão maior de quem Jesus é. Porque como nós vemos o profeta dizer aqui, Jesus, como Deus, a denominação crê. Mas como único Deus,
Jesus se transporta para dentro de você. E Ele passa a ser Deus através de você. Que foi o propósito eterno da redenção. O propósito sempre foi esse. Quando Jesus morreu na cruz, foi porque Ele queria habitar dentro de você. Você era pecador, você não tinha condições, mas ele viria e pagaria o preço da redenção. Redenção é tomar de volta, devolver o estado original. Quando Ele vem em nós, na forma do Espírito Santo, então Ele nos posiciona agora para ser filhos, para ter o próprio DNA de Deus, para falar como o Pai fala. Pega uma criança que está sempre perto do Pai, ele fala igual o Pai, ele anda igual o Pai, o jeito de mexer o cabelo é tudo igual ao Pai, porque é um filho. Nós somos filhos de Deus. Amém. Falando igual ao Pai, agindo igual ao Pai, vivendo como o Pai viveu, completamente estranho. Irmão, Jesus era um estranho. Tenta transportar seu pensamento a 2000 anos atrás. Um homem falando que desceu do céu. Que loucura! E hoje, a abertura da palavra nos tem trazido ao entendimento que nós descemos do céu, que nós somos extraterrestres, que nós não somos daqui. Fala isso para a pessoa pensa que você está louco. Por quê? Nós estamos agindo igual a Ele. Assim como Ele foi, nós também seremos, é o que diz a promessa da Bíblia. Como Ele é, nós seremos, nós estamos nos tornando. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Você pode dizer: eu e o Pai somos um. Ele habita em mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele diz assim, ó, 393. O grande segredo de Deus sempre tem cegado a sabedoria do mundo. Como eu disse, Deus só tem um segredo. Ó, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, irmãos. Sabe que não precisa ter medo de Apocalipse, né? Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. A gente tem medo de Apocalipse, meu Deus, que livro terrível. Mas na verdade, Jesus está se revelando aqui na palavra. Ó, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então não está falando os segredos no plural, está falando o segredo. Porque Deus só tem um segredo o tempo todo. E é isso que o profeta está explicando essa mensagem. Que o segredo era Cristo. E em Cristo haviam pequenos mistérios. E vocês vão ver, irmãos, por isso que é uma coisa, eu vou continuar lendo aqui, vou me segurar um pouco, vocês vão entender. Ó, o grande segredo de Deus, o segredo de Deus, tem cegado a sabedoria do mundo. Eles não conseguem compreender isso, eles simplesmente não entendem isso. Satanás não entende isso. Agora, irmãos, vocês sabem que tem uma coisa que o diabo não entende, é a manifestação de Deus em carne humana. O diabo não tem esse mistério. Quando ele chegou em Jesus, ali no deserto, ele foi tentar. Ele falou: se tu és o Filho de Deus, ele tinha dúvida, o profeta fala. O diabo não sabe que a palavra está em carne. Quando ele sabia que Jesus havia nascido, ele procurou matar, porque ele conhecia a profecia. Procurou, ele achou Jesus? Achou Jesus? Não achou. Ué, mas o diabo não está por todo lugar? Mas Deus estava escondendo a palavra em carne. Ele teve que matar um monte de criança para pegar Jesus e no fim não achou. No dia de Moisés, a mesma coisa, matou um monte de criança, não achou. Porque ele não tem a revelação da palavra em carne, ele não sabe onde a palavra está. Por isso que ele está o tempo todo tentando a gente, para ver que tipo de material você é feito, para ver o que tem dentro do seu coração. Deus te prova, o diabo também. O profeta diz que quando ele encontrou com Jesus, e Jesus não usou poder nenhum, só usou a palavra para barrar o diabo, ele tomou um choque de 10.000 volts. Esse não tem como pegar, mas... só que ele não entende. Por isso que o profeta disse que a terceira puxada não ia haver mímica disso. O diabo não conhece isso. O diabo não sabe o que é isso. Então ele diz, ó, Satanás não entende isso. Nenhum do resto deles entende isso. Então se Satanás não entende, os filhos do diabo também não entendem. Por isso que o sistema organizado não consegue entender. O filho não tem as características do pai?
Jesus não disse para os fariseus: vocês têm por pai o diabo? Os que perseguem os filhos de Deus são filhos do diabo. É o que diz a Bíblia. O resto deles não entende isso, mas somente aqueles que são predestinados para entender como Deus e Cristo são um. Eles o farão 3 a cada momento. Está vendo? Eles certamente o farão. Note, depois, em segundo lugar, o Cristo manifestado em você. Deus e Cristo são um. Ele falou, mas agora, em segundo lugar, Deus manifestado em você. A esperança da glória. Não foi que Paulo disse? Cristo em vós, a esperança da glória? Não Cristo na manjedoura, não Cristo 2000 anos atrás, Cristo em nós, irmãos. Um poder dentro de nós, sabendo quem nós somos. Ontem ele estava trabalhando e eu estava ouvindo um louvor e eu estava bem, eu não estava pensando em nada, eu estava tranquilo. Mas começou a me dar umas pontadas no peito. Eu lembro que eu tinha isso quando eu era criança, que eu tinha crise de ansiedade, começou a dar umas pontadas no peito. E só que eu estava com um cliente dentro do carro, aí eu fiquei me segurando, eu fiquei pensando, peraí, Satanás, que eu já vou pegar você. Amém. Já fiquei amolando o facão ali, sabe? Falei, peraí que eu já vou pegar você. Porque eu estava disposto a repreender o diabo. A hora que eu desembarcasse, o passageiro ia parar e ia falar com o diabo face a face. Porque Jesus sabia o que ele podia fazer. Jesus, quando amaldiçoou a figueira, ele não estava tentando amaldiçoar, ele sabia que ela ia secar. Ele não tinha dúvida. Ele falou, vocês também, se vocês disserem, crendo, acontecerá. Porque Ele estaria em nós, fazendo obras maiores. Amém? Ele diz, não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim. Não é você, irmão, não sou eu, é o Pai que está em nós que faz as obras. Então, irmãos, eu fiquei só esperando, falei, vou pegar você, diabo. Peraí, nós vai ter uma conversa. Aí, só que esse aqui eu vi uma fé tão grande no meu coração que eu comecei a me sentir bem. Aí eu falei, meu Deus, eu não precisei nem orar. Eu não precisei nem clamar, não precisei nem repreender. Só a minha fé. Só aquela fé, aquela coisa que veio de dentro para fora, que sabia que eu era capaz, já foi suficiente para repreender o diabo. Porque, irmão, eu tenho chegado num ponto. Esse é o meu testemunho pessoal. Eu tenho chegado num ponto de crer, irmão, que pode ser o que for, irmão. Minha jugular pode estar cortada, meu sangue vazando. Eu não tenho por que me desesperar. Porque o diabo ele não pode me matar enquanto Deus não estiver terminado comigo. Esses dias atrás eu estava ruim, rapaz, ruim. Eu falei, não vou tomar remédio. E ia dormir com falta de ar, rapaz, passando mal. Ah, mas você está doido se você morrer? Eu falei, mas Deus não tem como o diabo me matar. Não tem como ele te matar, irmão. Se Deus tem algo na sua vida, não tem como ele te matar. Só quando chegar o momento, irmão. E eu fiquei firme ali naquela fé. Depois tive que acabar tomando remédio, que a garganta não parava de desinflamar. Mas de falta de ar eu morri. Falei, aqui não, capeta. Isso é fé. A fé é a prova das coisas que não se vê. A fé te torna onipotente, diz o profeta. Quando a noiva souber quem ela é, meu Deus. Quando a noiva souber quem ela é, irmão. Esse é o mistério de Deus. Coisas maravilhosas acontecerão. Depois, em segundo lugar, o Cristo manifestado em você, a esperança da glória. Esse grande Deus manifestado em Cristo, agora Cristo manifestado em você. Ele diz, nós nos apressaremos. Pensa uma mensagem cumprida essa. Tudo isso para falar que Deus está em nós. Tá? Ele diz, olha, o que uma vez foi o grande segredo de Deus, o grande segredo misterioso em sua mente, está agora colocado nos corações dos crentes. Ou seja, o corpo de Cristo. O que uma vez foi um grande segredo de Deus em sua mente antes da fundação do mundo, agora se manifestou. Nos dias da voz do sétimo anjo,
o sétimo mensageiro, o profeta de Malaquias capítulo 4. Irmãos, graças a Deus que Deus enviou um profeta. Se Deus não tivesse enviado um profeta, nós estávamos cambaleando. Vagabundos, a Bíblia diz que os homens nos últimos dias andariam como vagabundos pela face da terra, com fome e com sede de ouvir a verdadeira palavra de Deus, e não ouviriam. Iriam em cultos, e só balela, e só barulho, e parede preta, e aquela coisa, e aquele espetáculo, mas a palavra nada. E os homens com fome, os homens com sede, e não sabem nem o que estão procurando. Já pensou que agonia? Você sabe, eu quero algo, eu preciso de algo, mas o que você quer? Eu não sei o que eu quero. Mas está faltando algo. Porque eles não achariam, a Bíblia diz. Porque o maná, como nós vemos aqui na palavra, estaria escondido. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias da voz do sétimo mensageiro, o mistério de Deus se cumpriria. Então se cumpriria aquela palavra que diz que os filhos de Deus seriam manifestados. Esse era o segredo de Deus o tempo todo. Toda a natureza gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aqui estamos eu e você, filhos de Deus manifestados. Era um grande segredo na mente de Deus. O profeta diz: agora se manifestou. Os selos foram para quê? Para manifestar eu e você. Cada nome que estava no livro, cada um que era parte dessa palavra. Pense nisso, está vendo? Ó, que coisa! Eu estou seguro de que nós não entendemos. Olha o profeta falando. Nós não entendemos. Bem, eu não consigo ver isso da maneira como eu deveria. O profeta, ele diz: eu não consigo enxergar isso, eu não consigo ver isso da maneira que eu deveria enxergar. E eu estou seguro que vocês não veem. Estão vendo? Porque se uma revelação da Bíblia inteira era a divindade, irmão, e o profeta está falando que essa divindade agora se manifestou em nós, esse segredo da divindade se manifestou em nós, e nós não estamos conseguindo entender isso. Filho de peixe, peixinho, não é, irmão? E filho de Deus? É Deusinho, né? É Deus. Deus em carne humana. Jesus disse: vós sois deuses. Foi Jesus que disse, não é eu que disse. Não é o irmão Branco que disse, foi Jesus. Jesus falou: vocês são deuses. Aquele que é a palavra de Deus enviada, esses são deuses. Porque a palavra é o próprio Deus, amém? Amém. Ele diz: então eu estou seguro que vocês não veem. Então, irmãos, ainda nós não entendemos isso. Por isso que cada culto, nossa mente está sendo lavada pela lavagem de água, pela palavra. O cascalho, a sujeira está sendo tirada, as coisas impregnadas, para poder ficar só a palavra, para poder ficar só a semente, para poder ficar só a vida, para nós entendermos que nós somos tão eternos quanto Deus é eterno, que se Deus é Deus, Ele é Deus hoje através de nós, que Deus não tem uma mão a não ser a sua, Deus não tem um pé a não ser o seu, Deus não tem uma boca a não ser a tua. Amém. A boca de Deus. Verdadeiros profetas nessa hora, portadores da semente, levando a mensagem, anunciando as boas novas e condenando o mundo. Graça e juízo, uma balança sendo colocada agora. E a noiva com esse poder de absolver ou condenar. O que fizerem a vós, fizeram a mim. Se fizeram bem a vós, fizeram bem a mim. Se fizeram mal a vós, fizeram mal a mim. E Jesus disse: é melhor que amarre uma pedra e se lance do precipício, uma pedra no pescoço, se joga no abismo, do que fazer o mal para qualquer um desses meus pequeninos. Jesus disse: vocês podem blasfemar agora, fariseus, mas quando aquele Espírito de verdade vier, uma só palavra contra aquilo não será perdoada nem nessa vida nem na outra. Você vê o zelo que Deus tem com a sua esposa. E irmão, vou falar para os irmãos, eu não sou de briga não, mas se mexer com a minha esposa, rapaz, aí vai arrumar problema. Para defender ela, eu vou até a morte. Não é isso? Não tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, deu sua vida por ela? Não é? Então, se o ladrão entrar na sua casa lá com uma faca, um estrupador, você vai deixar o cara fazer o que quiser? Não.
Você vai para cima do caba. Cristo deu sua vida por ela. Ah, mas o cara vai me dar uma facada. Não tem problema. É sua esposa. Com Cristo é a mesma coisa. Ele deu sua vida por nós. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Ele viu nós aqui no fim, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Ó, porém o grande mistério de Deus que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus está agora no corpo de Cristo. Jesus namorando a sua igreja, ou melhor, sua noiva, sussurrando os seus segredos para ela. O que o Espírito Santo está falando? O que Jesus está fazendo? Sussurrando os seus segredos para ela. Sussurrando, irmão, falando bem baixinho. O mundo não pode saber. Jesus disse: o mundo não me verá mais. A religião organizada não pode saber. O diabo não pode saber. É uma obra secreta. As pessoas veem, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Jesus sussurrando. Agora veja o que o profeta diz: o grande mistério escondido na parte mais profunda da mente de Deus. Você vai ver que quando João volta da ilha de Patmos, ele escreve o Evangelho de São João e ele escreve suas cartas. E quando ele volta, no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele já começa falando: e no princípio era o Verbo. Então João vem com uma revelação maior de quem Jesus é. Porque ele vem falando, não só os outros apóstolos, falou de Jesus aqui na terra. Jesus multiplicou os peixes, Jesus curou os enfermos, Jesus isso, Jesus aquilo. Mas João foi lá na eternidade, lá na mente de Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo, o profeta diz, o Verbo ele pode ser um pensamento ou ele pode ser uma palavra. E uma palavra é um pensamento expressado. Então ele sempre foi a palavra na mente de Deus. Quando Deus falou haja, então aquele logos, aquela coluna de fogo se desprendeu de Deus. E Deus então condescendeu para dentro daquele logos. Se concentrou ali naquela coluna de fogo. No princípio era o Verbo, o logos, a palavra. E o Verbo estava com Deus. E quem que o Verbo era? Era Deus. E quem que o Verbo se fez? Se fez carne. O Verbo se fez carne. Amém? Amém. Agora, olha o que João diz aqui. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu perdi minha marcação, mas eu vou encontrar aqui. Tenha paciência comigo. Amém? Amém. Olha o que João diz aqui. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque muitos enganadores entraram no mundo. Ele estava alertando a igreja sobre os anticristos, sobre os falsos profetas. Tem milhares, milhões. As igrejas estão cheias de falsos profetas. Pregam a palavra, profetizam, curam os enfermos, expulsam os demônios, com aparência de piedade, mas negando a eficácia. Muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Agora, irmãos, que Jesus veio em carne há 2000 anos atrás, ninguém nega. Até historiadores ateus falam: não, realmente Jesus existiu. Não é isso que João está falando, que Jesus veio em carne há 2000 anos atrás. Mas em carne, na igreja, em mim e em você. Esse é o anticristo. Porque essa revelação é a maior revelação de toda a Bíblia. Porque essa revelação é um segredo que não é dado para todos. Só a noiva conhece. Nem irmãos da mensagem não conhecem esse segredo. Que não receberam a revelação da terceira puxada. Vocês vão ver, eu vou provar para vocês que isso faz de Jesus 2. Eles falam assim: não, Jesus é Deus. E canta hino que Jesus é Deus. E tal, e batiza em nome de Jesus.
que nega que Jesus é o Cristo. Amém. Quem é o Cristo? Jesus. Se Cristo veio, se a palavra veio, se a coluna de fogo veio, quem veio? Jesus. Eles falam que a palavra veio, falam que o Cristo veio, falam que o Filho do Homem, não, o Filho do Homem se manifestou. Mas quem é o Filho do Homem? Mentirosos. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Que você não pode separá-los. Se você nega Jesus, você nega o Espírito Santo. Se você nega o Espírito Santo, você nega Jesus. Se você fala que o Espírito Santo não é Jesus, você bagunçou a divindade todinha. É Jesus em outra forma. Amém? Ele diz: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Se você nega Jesus, você não tem o Espírito Santo. Se você nega o Espírito Santo, você não tem Jesus, que é um. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim é o Pai. Ô irmãos, que coisa simples. Mas eles não captam. Então veja, então João vem revelando Jesus como sendo a palavra. E ele fala que o anticristo, ele nega que Jesus é o Cristo. Não é falar com a boca: ai, eu creio que Jesus é o Cristo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Isso aí qualquer incrédulo fala. Mas não é isso que João está falando. João está falando de ter a revelação de quem ele é. Porque se ele é a palavra tem vindo até nós. O reino dos céus tem vindo até nós. O Espírito Santo tem vindo até nós. Quem é a palavra hoje? A noiva. E aí nós trazemos a palavra agora. Jesus é uma outra manifestação muito maior. Agora expressado no corpo de muitos membros. Porque Jesus era um indivíduo. Agora ele é um indivíduo em todos nós. É Jesus aqui, Jesus aqui, Jesus aqui, Jesus aqui, Jesus aqui. A maior revelação de toda a Bíblia. Quando nós soubermos o que isso significa, nós não ficaremos aqui na terra. Há poder dentro de nós, profetizar agora mesmo, para criar um outro mundo. A fé, a revelação dentro dos nossos corações, irmão, vai ser o que vai produzir o rápido. Porque a noiva é a voz final. A noiva, o próprio irmão Branco está lá na sepultura esperando nossa perfeição para que ele seja tirado para fora. A voz de arcanjo que ressuscita os mortos está na noiva. Quando a noiva chegar ao amadurecimento, a terra não vai poder conter nossos irmãos. A terra não vai poder nos conter aqui. Haverá um poder, haverá uma fé que romperá as dimensões, irmão. Romperá a barreira do som, romperá a barreira do tempo. Essas dimensões não vão segurar. Porque nós estamos criando isso dentro de nós, de dentro para fora, com uma pirâmide sendo empurrada. Termina no rapto. Então, nós sabemos que Cristo é a plenitude de tudo, irmãos. Cristo era os profetas, Cristo era os mensageiros, Cristo era as 7 eras, Cristo era tudo isso. Você vê que quando os céus foram abertos, a mensagem com a atração sobre a montanha, o irmão Branham, olha como o irmão Branham resume a abertura da palavra. Ele diz: sabe o que é isso? É o fato que Deus e Cristo são um. A suprema autoridade, a suprema deidade. Ele resume 7 selos nisso. Porque o Jesus que nós esperávamos viria agora na forma da palavra, viria agora na forma dos 7 selos abertos, viria agora na forma do Espírito Santo, para se manifestar na sua noiva. Então veja, deixa eu continuar aqui. A era da igreja de Pérgamo, 46, já estou terminando, irmãos. 46. Gostaria de saber se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio. O profeta está falando. Porque eu particularmente, irmãos, eu tenho meditado muito nisso. Fala, Senhor, o que nós temos pregado tem produzido nas pessoas? O que nós temos pregado tem produzido dentro de mim? Eu estava vendo hoje um culto das antigas, né? Quando a palavra foi aberta no Brasil, aquele movimento, o povo pulando, o povo gritando, e aquela coisa. Eu falei, meu Deus, onde foi o entusiasmo do nosso povo? Onde foi, Senhor, o meu entusiasmo? Onde foi aquela coisa, aquela expectativa no culto?
estávamos vindo no culto e eu fiquei pensando, Senhor, aquela expectativa que o profeta falou que nós tínhamos que ter pelo culto. Se você está enfermo, irmão, você tem que vir aqui e falar, vou para o culto hoje para ser curado. Não pode vir para o culto e sair daqui doente do mesmo jeito que você entrou. Se você vier aqui e receber oração, você tem que crer que você sai daqui curado. Mas é a expectativa que produz, não é isso que o profeta diz? Então eu estava pensando, falei, Senhor, cadê aquela expectativa? Cadê aquela coisa? Cadê aquele brilho nos olhos? Então o profeta diz, será que nós estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio? Porque hoje, nós temos falado isso, hoje nós ouvimos coisas que naquela época eles não ouviam. Nós entendemos coisas que naquela época eles não entendiam. E era maravilhoso. Só que hoje nós estamos muito além, irmãos. E está chegando um ponto, irmãos, que não vai dar mais para voltar para trás para explicar para ninguém. Vai chegar um tempo que não vai dar mais para explicar a mensagem para ninguém. Porque as virgens nessa, quando elas foram buscar o azeite, as virgens prudentes falaram o quê? Mateus 25. Não, vai faltar para nós, vai faltar para vocês. Se vira aí, dá os pulos. Se nós estamos na mensagem, nós estamos na igreja, nós estamos ouvindo essas coisas, não tem como mais nós ouvir essas coisas e deixar escapar. Cada culto você tem que vir pegar uma porção. Uma porção. Eu vou encher igual a forja. Eu vou me preparar, porque fome está vindo sobre a terra. Uma hora essas portas vão fechar. É assim diz o Senhor. O profeta falou e eu creio. Amém. Uma hora essas portas vão fechar. Então você vai ter que ter isso dentro de você. Então será que nós estamos realmente impressionados com a palavra no nosso meio? Porque a palavra parece que já não faz mais efeito? Será que não tem mais um coração de carne? Todos coração de pedra? Se as pessoas soubessem, irmão, essa igreja estava lotada. Se as pessoas entendessem isso que nós estamos pregando aqui, irmão, não ia ter lugar, irmão. Irmão, pode aproveitar de espremer aí na porta. Porque nós estamos vendo hoje a deidade de uma forma que eles nunca viram. Os unicistas, eles falam, Jesus é Deus e tal. É só Jesus, né? Jesus é Deus, o batismo no nome de Jesus, tudo bem. Mas quando chega na hora dos 7 selos, eles rejeitam. Ué, mas você está rejeitando a palavra? Pô, você está rejeitando Jesus. O Jesus que eles afirmam crer. O Deus que eles afirmam adorar. Quando você rejeita a palavra, pode ser uma vírgula. Você está rejeitando o próprio Deus que você afirma adorar. Porque Ele é a palavra. Então veja, será que estamos realmente impressionados com a palavra no nosso meio? Deixe-me dar-lhes um pensamento aqui. Olha o que o profeta diz, irmãos. Agora eu quero toda a atenção dos irmãos. Então, nós vamos passar mais de 20 minutos aqui. Nós já vamos encerrar. Prometo. Mas toda a atenção agora. Ele diz assim, como é que oramos? Ele diz, oramos em nome de Jesus. Não oramos? Ele pergunta para a congregação. Não é isso? Cada oração é em seu nome, ou não haverá nenhuma resposta. Porém, em 1 João 5,14 nos é dito, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se pedirmos alguma coisa que for da vontade de Deus, Ele nos ouve, amém? E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agora perguntamos, ele disse, qual é a vontade de Deus? Que se nós pedimos conforme a sua vontade, certo? Ele pergunta, qual é a vontade de Deus? Há somente um meio de conhecer sua vontade, e este é pela palavra de Deus. Tem pessoas que querem vir no culto e querem ouvir uma profecia e querem ter uma visão. Tudo isso é maravilhoso, mas aonde Deus revela a sua palavra, você quer ter uma visão, você quer uma profecia, está aqui, é Deus falando com você o tempo todo. Tem que descobrir esse mistério do qual nós falamos essa noite aqui dentro. Ou está falando de mim aqui. Olha aqui, 1 João capítulo 3, está escrito aqui no título, os filhos de Deus. Olha, está falando de mim aqui, peraí, deixa eu ver, isso aqui é importante. Está falando de você.
Pega aqui, come o livro. Pega o livro, João, come. Porque João é a águia. João revelou Jesus de uma forma diferente. João tinha captado o mistério. Ele viu os 7 trovões soando suas vozes. Está falando uma linguagem mudada, irmão. Está falando uma nova língua. O que é isso que esse povo prega? Teofania, corpo palavra. Deus em carne. Você está falando que você é Deus? Está falando que Deus está em carne em você? Que blasfêmia. Mas isso aqui é mais velho que andar para trás, está aqui na palavra. Mas por quê? Eles não têm seu nome que... Eles não se vê aqui. E se não se vê, irmão, se não reflete como um espelho para eles, vai fazer o quê? Você só tem que acompanhar a luz. Não deixa ela te cegar, acompanha ela. Não bate de frente com ela, acompanha, vai atrás da luz. Se bater a luz na frente, vai cegar. Mas se for atrás da luz, seu caminho é iluminado. Peguei isso com o irmão Elias, gostei disso. Glória a Deus. Então ele diz: qual é a vontade de Deus? A única maneira de conhecer é pela palavra. Aí lê Lamentações 3,37. Ele diz assim: ó, quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não manda? Então ele diz: se a pessoa falha, acontece porque Deus mandou. É a palavra de Deus saindo da boca da pessoa. Eis aí, se não se encontra na palavra, você não pode tê-lo. Se às vezes nós oramos, irmão, nós pedimos coisas que são um absurdo. Você tem que saber qual que é a promessa de Deus para essa hora. O que o Senhor prometeu nessa hora? Deus não prometeu rápido para essa hora? Arrebatamento? Você tem que pedir o que para Deus? Arrebatamento. Deus não prometeu revelação? Revelação. Você está enfermo? Você está passando por necessidade? Ele prometeu que ia suprir todas as suas necessidades? Prometeu. Pode orar que Ele vai dar. Amém. É a sua vontade, está na palavra. Pode crer. Se crer, verás a glória de Deus. Qualquer coisa, irmão João, que o irmão precisar hoje, se você sair dessa porta para fora e falar: Senhor, eu quero tal coisa, não duvidar no seu coração, tem certeza, o próximo curso você vem aqui testificar. Qualquer coisa, irmão, que tiver no seu coração. O que você precisa? O que o Senhor precisa? O que o Senhor precisa, irmão? O que você precisa? O que está travado na minha vida? É a vontade do Senhor? Está na palavra do Senhor? Eu quero. É meu. E acontece. Ó, se não se encontra na palavra, você não pode tê-lo. Assim, não podemos pedir, a menos que esteja na palavra. E não podemos fazer petição, a menos que esteja em seu nome. Então, duas coisas: tem que estar na palavra e tem que ser em nome de Jesus, certo? Eis aí, novamente, ele diz: Jesus, o nome é a palavra, vontade. Por isso que Apocalipse 19 diz: o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Porque não é simplesmente invocar o nome literal de Jesus, mas conhecê-lo através da sua palavra. Quando você tem a palavra revelada a você, você sabe quem Ele é, então você pode falar e vai acontecer. Porque você descobriu a vontade dele, que é a palavra. Então você pode invocar o nome dele. Quando você invoca o nome dele, você está invocando a palavra dele, porque é a mesma coisa. Ó, o nome Jesus é a palavra, a vontade. Você não pode separar Deus de sua palavra. Eles são um. Aleluia. Ó, João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Essa é a maior revelação de toda a Bíblia. Fale a montanha. Por isso que algo que o diabo não pode conhecer, é algo que o diabo não pode conceber, porque esse poder que Deus tem colocado, essa palavra, essa mensagem que Deus tem colocado dentro de nós, irmãos, ela vai trazer coisas à existência. É a única coisa que o diabo não pode fazer, nós sabemos, é criar. Vai fazer qualquer coisa, mas criar não pode. Pode copiar qualquer coisa, mas criar não pode. Jesus prometeu, está aqui, ó: peça o que quiser e vos será feito.
Do que nós estamos com medo? O que é que pode nos incomodar? E vocês vão ver que o sistema religioso, o sistema denominacional, eles usam o nome de Jesus. Igual eu falei, você vai na denominação lá, está lá, Jesus Cristo é o Senhor. Mas ele não vive a palavra do Senhor, ele não faz a vontade do Senhor. Nós não lemos aqui, tem que fazer a vontade dele. E se você não faz a vontade dele, você está usando o nome dele em vão. Amém. Amém? O profeta diz isso. O sistema denominacional, eles usam o nome de Deus em vão, eles quebram o mandamento. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você está fora da palavra, você está chamando o nome de Deus em vão. A não ser que você se arrependa e se conserte com Deus, você está clamando o nome de Deus em vão. Amém? Amém. Graças a Deus, irmãos, é isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar os irmãos. Amém. É claro que, como o profeta mesmo disse que isso não era uma coisa tão clara para ele, não é uma coisa tão clara para vocês, eu creio, como ainda também não é para mim. Nós já entendemos isso. Deus já deu essa mecânica para nós. Agora nós queremos essa dinâmica. Que isso realmente desça do nosso coração e continue produzindo as obras maiores que Jesus prometeu. Amém. Porque nós somos aqueles que têm a porção dobrada nessa hora. Nós somos aqueles que têm a capa de Elias. E nós estamos pegando essa capa e estamos partindo as águas. Nós estamos atravessando para o outro lado. E depois, quando você parte para o outro lado, tem muitos outros sinais para ser feitos. Cruzar o Jordão cruzar o Jordão de volta é só a primeira parte. Eliseu, a primeira coisa que ele fez foi cruzar o Jordão. Mas depois que ele cruzou o Jordão, ele teve muita jornada pela frente. Obras maiores que essa pareça. Eu estou ansioso por isso, irmãos. Eu estou ansioso em ver a igreja aqui, irmãos. Um dia chegar aqui, os irmãos, todo mundo diferente. Mas o que mudou? Não é a mesma mensagem, mas porque a dinâmica entrou. E os irmãos, mas é bom, irmãos. E só do fato de nós estarmos aqui já prova que o Espírito Santo está no nosso meio. Amém. Ele nos conduzindo. Está nos colocando essa mente dele, essa inteligência em nós, para fazer esse corpo caminhar em perfeita harmonia. Amém? Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. A gente tem um pedido de oração aqui da irmã Larissa pela Manuela. Ela está 52 dias na UTI. Deus abençoe. Nós estamos falando aqui de coisas impossíveis, irmã. Irmã, crê por ela, que ela vai sair lá. Então vamos orar. Vamos crer, todos crendo como um corpo agora. Porque, irmãos, deixa eu dizer algo para os irmãos aqui. Chegou a hora de colocar a palavra de Deus em prova. Como o profeta fazia. Ele fala assim: se Deus é Deus, ele está obrigado a confirmar a sua palavra. Amém? Amém? Ele é o seu próprio intérprete. Deus confirma a sua palavra. Então, quando o profeta ia orar para alguém, ele orava sabendo que o que prometeu era fiel. Se Deus que prometeu é fiel, ela vai sair dessa UTI. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Jesus, Pai bendito, nós ouvimos aqui nessa noite, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor. Porque o homem não pode pronunciar essas palavras, Senhor. Tem que ser o Senhor. São palavras, Pai, que vêm do céu para nós, Pai. Palavras incompreensíveis para a mente humana, Senhor. Nem mesmo o diabo, Senhor, com toda a sua astúcia, ele não pode captar esse segredo. Mas nós temos captado, nos tem sido revelado, Senhor. E essa revelação é poder, Senhor, na nossa boca, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, e pela comissão dada a nós, Pai, pelo sétimo anjo, Pai. O sétimo anjo, Pai, nos comissionou para continuar, Pai. O sétimo anjo ungiu com essa palavra, dizendo que viriam homens que continuariam essa mensagem, que daria sentido a essa mensagem, Senhor. E aqui nós estamos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Pai, crendo, com a Tua palavra no nosso coração, Senhor, que o Senhor tira a Manuela dessa UTI, Senhor. Para a Tua glória, Senhor, que o poder do diabo seja tirado, Senhor. Nós repreendemos Satanás nessa hora, meu Deus. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Verdade. Aleluias. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Por esses irmãos fiéis, Senhor, que estão aqui, Senhor. Pai, que eles tenham ciência que há uma recompensa ali, Pai, logo à frente, Senhor.
Pai, me ajuda, Senhor, a ser mais fiel, um ministro mais fiel, mais dedicado à Tua palavra, Senhor, para falar de acordo à necessidade do povo, Senhor, para ajudar o Teu povo, Senhor. No nome do Senhor, eu peço as Tuas bênçãos sobre essa igreja, peço que o Senhor leve cada um em paz, Pai, e nos dê maravilhosos cultos, Senhor, amanhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vocês entenderam a mensagem? Amém. A maior revelação de toda a Bíblia: Jesus é Deus em você. Amém. Amém? Falar que Ele é Deus da boca para fora, qualquer um fala. Mas falar que Ele está em você, só a noiva, só o Espírito Santo. E quem nega isso é o anticristo, irmão. Se alguém falar Deus não está em você, coisa não se fala, você é o anticristo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Graças ao Senhor. Vamos crer pela Manuela aí que tudo vai ficar bem.